O herói infantil. O herói infantil é aquele que, além de ter que lidar com um vilão, ele tem que fazer a tarefa de casa e ainda tem que ser respeitado, respeitar a mãe dele. E aí foi muito comum, aí quem viveu talvez a década de 80 e 90, a maioria dos desenhos tinha heróis infantis. E muitas vezes o inimigo desse herói infantil era um adulto. E aí, a partir daí, surgem falas clássicas como teria conseguido se não fossem essas crianças. Então, Essas crianças, como é que é? Essas crianças intrometidas e esse cachorro idiota. então ele é um tipo de herói que ele tem toda uma outra atmosfera ao redor dele, porque ele tem essas necessidades, essas limitações que uma criança teria. Tanto limitações no sentido de, muitas vezes, o Miles Morales tem que ir para a escola, ele não pode resolver um problema, ou o próprio Tom Holland, nos filmes do Homem-Aranha, do MCU, ele tá numa excursão da escola e o Pautori ele tem que resolver as coisas ali. Então, toda a história dele, os acontecimentos dele, muitas vezes giram em torno do universo infantil em que ele faz parte, em que ele está inserido. E aí, isso gera também as problemáticas de uma criança e muitas vezes, dependendo da função daquele herói na história, gera uma identificação e até mesmo uma formação de caráter. E aí, todo mundo sabe que a gente conheceu os 5 elementos da natureza, que é água, fogo, terra, ar e coração, por causa de heróis infantis da década de 80. Então, se você não sabe do que a gente está falando, pesquisei Capitão Planeta, que inclusive era um desenho ecologicamente correto, né? Vai, Planeta! Que tinha os piores vilões. A função de vilões adultos foi focados na destruição do meio ambiente. Por e a função... Eram vilões unidimensionais, era tipo, eu quero aumentar a poluição. Por que caralho você quer fazer isso? O cara que, sei lá, comia urânio. Então, mas, assim, a intenção era justamente representar ali, na época de Eco 92, né, representar problemas de cunho climático, e estamos aí até hoje enfrentando os mesmos problemas que as pessoas não levaram a sério as dicas do Capitão Planeta. Então... Se tivesse ouvido, né? Na própria Bíblia, o Golias, quando vai enfrentar Davi, ele insulta o Davi dizendo que ele não passa de uma criança. Então, já tem ele também uma premissa de superação, né? Aí a gente tem, não só na década de 80 e 90, representações infantis, como depois a gente teve Ben 10, o próprio Stranger Things foi uma série de heróis infantis em que utilizaram dessa pegada para uma identificação maior, e eles lá também têm as limitações que uma criança teria, de não poder estar na rua até tarde, de muitas coisas eles não conseguirem fazer porque são crianças, e muitas das vezes eles sofrem também do problema de Cassandra ali, de que, pelo fato de serem crianças, ninguém leva eles a sério, e eles têm que resolver tudo sozinhos, ou eles não podem contar com a ajuda de um outro adulto, o adulto normalmente não leva ele a sério, não acredita no que ele fala, e ele precisa resolver sozinho o problema que normalmente um outro adulto está causando. Então, em níveis de... a gente já jogou, aí o Marcelo se lembra, acho que foi a única vez que ele fez um elfo na vida, foi numa aventura que ele precisava ser uma criança, numa entre aspas, universidade de heróis, assim, que era um cenário onde todo mundo era criança e precisava estudar ali, todos eram elfos, crianças estudavam numa instituição que ensinava bons costumes para os elfos, e aí dos bons costumes inclui todas as capacidades sobre-humanas que os elfos possuem. E o grupo era feito de gente, de maus alunos. A gente era o Bad Batch. Eram dois, era uma mesa composta por dois grupos. O meu grupo era o grupo dos bonzinhos, assim. Era uma galera que eram heróis de verdade. Não, eu era do Breakfast Club, eu vivia na detenção. E não pode esquecer também que existem aqueles heróis que estão sempre lá, e até antes da década de 80 e 90, que é tipo o Robin, todos os como é que chama? Os sidekicks, né? Os sidekicks, eles eram geralmente adolescentes e crianças. Era exatamente uma coisa né? Exatamente para essa identificação. A gente já teve cenários também, e aí o próprio D&D indica que os heróis partem a partir dos 16 anos, né? Então, querendo ou não, também tá na fase ali de adolescente, jovem adulto.
Em Eras, a gente tem a possibilidade de jogar com pessoas infantis também, né? Tem atributos modificados pelo fato de serem crianças. Exato. Lembrando que um ser humano de... Normalmente todas as linhagens de adolescência para adulto já tá em nível 3 para 4. Ou seja, se você for fazer um personagem nível 1 em Eras, você vai ser criança. 1 e 2. Pois é, e aí já participei de outras aventuras também, que a aventura começava quando as pessoas ainda eram crianças, e aí o cenário, a história ia evoluindo a partir do momento do envelhecimento deles. Teve até uma aventura que o Vermelho narrou, que era do recrutamento de Calípoda, né? Calípoda é uma nação meio greco-romana, assim, né, que tem uma colheita. Como é que chama? Coisa que é obrigada a servir o exército. É um recrutamento obrigatório. E aí isso é recrutado quando você ainda é criança. Então, a gente narrou uma aventura onde essa colheita estava acontecendo na nossa vida. Então, sim, existem N maneiras diferentes de se abordar heróis crianças ou de colocar crianças na sua aventura, ou que os jogadores possam jogar como crianças. E até atualmente, na nossa aventura de Forja da Manhã, querendo ou não, a Melinda é um pouco infantil também. Ela tem 16 anos ali como uma Harengo. Então ela seria a mais nova do grupo. Então, às vezes ela tem um comportamento que é de curiosidade infantil, por mais que, como o pessoal diz, ela seja uma psicopata. Mas ela tem muitos comportamentos que são relacionados à idade dela. Eu acho que o herói infantil, ele tem do ponto de vista de narrativa, ele tem uma variedade muito legal, que é você escolher que caminho que você vai seguir para ele. Assim. Se você vai seguir o caminho do herói infantil lidando com o mundo adulto, ou seja, ele tem a disparidade natural de forças e de capacidades, ou é o herói infantil lidando com o mundo infantil, também é uma possibilidade, ou ele é um herói que, na verdade, é infantil, mas que já tem um comportamento mais maduro, que em certa instância é uma coisa quase surreal, né? A Hit Girl lá. Hit Girl é um herói infantil lidando no mundo adulto como uma adulta. Ela é mais adulta do que o outro otário lá. O que é essa? O que é essa, né? Então, assim, eu acho que você tem essa variedade de possibilidades de construção do personagem e da narrativa que torna o herói muito legal, né? Você vê o exemplo que você deu aí da imagem, o Miles Morales. O Miles Morales, o nível, você varia muito, né? É o cara que tá enfrentando um vilão de multiverso e, ao mesmo tempo, ele tem o outro problema que é conseguir dar um beijo e, ao mesmo tempo, ele tem o problema que é a mãe dele quer que ele arrume o quarto. Assim, essa instância, essa coisa de você ter exercer o heroísmo ao mesmo tempo que você é uma criança e você tem as obrigações de criança, as dificuldades de criança, cria uma dicotomia e uma ida e volta que tem muito potencial narrativo. Exatamente, e eu já narrei muita história onde os personagens começam como crianças e algumas delas eles chegaram a se tornar personagens épicos, com grandes feitos de realizações onde eles se tornam os NPCs épicos que vão ser mirados por novos aventureiros. Que você pode, como narrador, usar essas limitações. Por exemplo, se uma criança está viajando, como é um contexto normal de uma aventura de RPG, tipo um grupo de heróis viajando, ficando hospedado em estalagens, piriri-poró, fazendo toda aquela questão, uma criança é mais difícil você chegar lá, uma criança de 6 anos, na estalagem, e falar, quero comprar um quarto, quero sua mãe. Então, dá para utilizar esse tipo de impedimento também na narrativa que você estiver fazendo com personagens crianças. E a dificuldade escala. Então, você que quer ser um mestre que tenha certo tipo de desenvoltura, que você consiga se destacar, pensa no seguinte: quando você tem um adulto de primeiro nível, significa que não fez nada na vida dele. E o que você vai enfrentar de primeiro nível? Um esquilo? Um cachorro? Sabe? Então, assim, é uma coisa imbecil de você enfrentar. Um adulto já consegue resolver esse tipo de problema mais fácil. Se você começa uma história de nível 1 com um personagem mais novo, essas pequenas coisas que estão no cenário realmente vão ser desafios. Realmente explica o porquê que uma pessoa de uma cidade para outra vai enfrentar dificuldades que ela pode até morrer. Agora, poxa, um adulto, você não vai achar que ele vai morrer só porque ele tá indo de uma cidade para outra, porque vai ter meia dúzia de esquilo, guaxinim que vai atacar ele. E lembrando que no D&D, se você é de nível 1, você não dá conta de enfrentar uns 4 guaxinim junto não, viu?
Se for atroz ainda por cima. Os gostinhos atrás.